Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Ainda pensando na última semana de Jesus, após a sua morte e crucificação, nós temos o silêncio, nós temos o sábado. Quero ler com você Lucas, capítulo 23, do verso 53 ao verso 56, que diz o seguinte: E tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol de linho e o depositou no túmulo aberto, uma rocha onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiu José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. E então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Estamos diante, queridos, do sábado, o dia do silêncio. Vamos lembrar o que aconteceu até aqui. Tem algumas narrativas que a gente percebe como os discípulos estavam lidando com tudo isso. Depois que Jesus foi preso lá no Monte das Oliveiras, muitos dos discípulos, os apóstolos, se dispersaram, fugiram. Alguns acompanharam de perto, como João e Pedro. Pedro havia negado Jesus. Pedro havia negado Jesus. E após isso, Pedro chorou amargamente. Temos o quadro de João, que ouviu do próprio Jesus lá na cruz, dizendo: Eis aí a tua mãe, entregando a assistência, o auxílio da mãe para o filho, que agora seria João. E nós temos os líderes religiosos, que estavam temerosos dos discípulos, dos apóstolos, roubarem o corpo de Jesus e espalharem que ele havia ressuscitado. Por isso eles foram até Pilatos pedir guarnição. Temos todos esses quadros nessa situação aí do dia sábado. E queridos, nós podemos perceber, quando olhamos para os apóstolos, para os discípulos, que em nenhum momento eles se levantam para fortalecer uns aos outros, dizendo: vamos aguardar, vamos crer, vamos confiar. Ele disse que ele ia ressuscitar. Ele disse: destrua esse templo e em 3 dias ele será erguido. Então vamos aguardar, vamos confiar. Quando a gente parar para observar um pouquinho mais adiante os textos, a gente percebe que muitos dos discípulos estavam voltando para as suas cidades. Estavam olhando para tudo aquilo que aconteceu como algo que simplesmente aconteceu, como já algo do passado. E como descansar? Como descansar diante de todas essas coisas? Eles tinham que guardar o Shabat, o sábado, eles tinham que descansar. Como descansar diante de todas essas coisas, tudo o que aconteceu? Como viver, como seguir, como prosseguir diante de tudo o que aconteceu? Queridos, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de confiar nas promessas, deixar de confiar naquilo que Jesus disse. Eles não confiaram, eles não acreditaram, eles não se apegaram às promessas, àquilo que Jesus tinha dito sobre a sua ressurreição. Eles simplesmente ficaram presos naquilo que eles tinham olhado com os seus olhos carnais. Jesus sendo flagelado no corpo, Jesus sendo levantado do madeiro, Jesus sendo posto no túmulo. Simplesmente ficaram com isso. A fé deles ficou com as coisas simplesmente visíveis, passageiras, transitórias. Eles não se apegaram de maneira nenhuma às promessas, às palavras de Jesus sobre a ressurreição. Em momentos de crise, em momentos de desamparo, quando parece que tudo se esvaiu, nós devemos nos apegar, queridos, àquilo que Jesus falou. Jesus havia dito não somente uma vez, mais de uma vez, que ele iria ressuscitar, que ele iria voltar dos mortos, que ele iria vencer a morte. Mas eles não se apegaram a isso. E viveram uma semana, viveram muitas coisas com Jesus, uma semana intensa. E chegaram no sábado, no silêncio. Provavelmente, queridos, muitos deles se encontraram em algum lugar, em alguma casa,
e ficaram lá, tristes, lamentando. Porque quando Jesus ele vai se apresentar para eles, estavam presos, de portas fechadas, numa casa com medo. Então olha só como estava a mente e o coração dos discípulos, desamparados, com a esperança minguada. Eu gostaria de lembrar você, queridos, que nenhuma promessa de Jesus deixa de se cumprir. No momento de desamparo, de escuridão, quando parece que a esperança se esvaiu, você precisa se apegar àquilo que Jesus falou, àquilo que Ele prometeu. Nenhuma das suas palavras volta vazia. Nenhuma das suas palavras deixa de se cumprir. Então, você precisa ter sempre isso na sua mente. O dia é uma expressão, um texto, e que é usado muitas das vezes como um ditado. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente precisa acreditar nisso, que realmente Cristo havia sido morto e sepultado. Ele iria passar 3 dias nesse estado. Mas nós não devemos nos apegar simplesmente a isso. Devemos nos apegar que Ele iria ressuscitar. Então gostaria de conduzir você a pensar sobre isso. Que os dias de desesperanças, eles vêm. O dia negro, ele vem. O dia difícil, ele vem. Mas nós devemos nos apegar às promessas. Nós não devemos olhar simplesmente com os olhos carnais aquilo que nós vivemos. Nós devemos nos apegar, queridos, àquilo que gera vida, esperança, eternidade para a gente. As palavras de Jesus, promessas dele. Ele havia dito que iria ressuscitar, mas eles não creram. Então gostaria de conduzir você nesse pensamento. Apegue-se às palavras de Jesus. Apegue-se às palavras de Jesus nos dias difíceis, nos dias de escuridão, nos dias de desesperança. Para que você possa ver, para que você possa esperar e confiar na ressurreição. Amém? Vamos orar. Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa meditação. Que possamos tirar esse dia que foi de silêncio, um dia que é tido como um dia de silêncio, para meditar e refletir nas nossas vidas. Refletir em tudo aquilo que nós ouvimos durante essa semana, na última semana de Jesus. Abençoa nossa casa, abençoa nossa vida, nos ajude a nos apegar nos dias difíceis, tenebrosos, à Tua palavra, a se voltar para Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.